Bom dia, seja bem-vindo ao nosso terceiro dia da série de devocionais, terceiro episódio, Esperança para a Luta. Nós vamos orar e aí nós entramos na nossa devocional de hoje. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante de Ti, gratos a Deus porque a Tua palavra traz esperança para a luta que por vezes é ferrenha contra o pecado. Eu peço a Deus que seja um dia de encorajamento, ainda que de exortação, mas na certeza de que o Senhor é por nós. Em nome de Jesus. Amém. Richard Sibbes foi um puritano que viveu entre 1577 e 1635. E ele disse o seguinte acerca da luta contra o pecado, acerca do trabalho de Cristo em nosso favor. Cristo não irá nos deixar até que Ele nos tenha transformado na semelhança dEle, gloriosos por dentro e por fora, e nos apresentar irrepreensíveis diante do Pai. Bendita esperança! Uma citação que permeia e fala saturada de Filipenses capítulo 1, versículo 6, nos ajuda a entender a esperança que nós temos na luta contra o pecado. Aliás, o que você tem aprendido na sua luta contra o pecado? Na luta contra o pecado difícil de deixar, seja ele a ansiedade, temor a homens, ira, irritação, ou a preguiça que permeia sua vida, suas decisões, na busca constante por caminhos mais fáceis, menos trabalho, ou o sarcasmo que permeia suas palavras, palavras que não edificam, que separam, que causam mal-estar, não são pecados dramáticos, que levarão à exposição pública, mas são pecados que permeiam cada aspecto de nossas vidas e, se não tratados, negligenciados com o tempo, irão levar a consequências terríveis. Então nós damos passos, mas constantemente somos ameaçados por desencorajamento e até mesmo desespero nesse pecado remanescente. Sobre esse pecado remanescente, João Calvino diz o seguinte: os filhos de Deus estão livres da escravidão do pecado através da regeneração. No entanto, ainda permanece neles a experiência contínua da luta, onde eles são provados e disciplinados. Não apenas provados, mas também são submetidos para melhor aprenderem suas próprias fraquezas. Ainda permanece no homem regenerado o mal, de onde seus desejos ainda o tentam pecar. Interessante isso de que Calvino reconhece de que o Senhor ainda permite o pecado remanescente para nos ensinar acerca das nossas próprias fraquezas e até mesmo aprender mais sobre a dependência do Senhor. É quase como aquela rotina constante de arrumar a casa. Arruma a casa é desarrumada no seu próprio uso. Somos então motivados a arrumar a casa porque a vemos desarrumada. E assim seguimos, arrumando, desarrumando. Então nos perguntamos, por que lutar contra o pecado remanescente? Se Deus ainda assim tem um plano para eles. Se ainda assim ele não foge do controle, por que lutar? Qual é a nossa esperança para a luta? Nós vamos considerar algumas coisas que ainda permanecem na luta contra o pecado como motivadores, como lembretes da urgência de lutarmos contra o pecado difícil de deixar, ainda que Deus tenha um plano para ele. Deus, soberano, sábio e amoroso, está trabalhando através e apesar de nossos pecados. Mas isso não significa que nossas motivações corruptas sejam boas. Então lembre-se de que o poder da tentação ainda permanece. A realidade do pecado traz a realidade da tentação, que podemos ou vencê-la ou ser vencido por ela. Tentação é como uma faca que corta a carne ou sua garganta, que pode ser comida ou veneno. O seu exercício para a santificação
ou sua destruição. É isso que a tentação é. A tentação é alimentada, então, pela disposição dos nossos corações. E se nossos corações estão abertos ao pecado, tentação é bem-sucedida. Se nossos corações são contra o pecado, tentações irão sucumbir. E lutamos, não como quem não tem ajuda e quem está sozinho, mas na certeza que contamos com o sumo sacerdote Jesus Cristo, que se compadece de nossas fraquezas, porque ele mesmo foi tentado em todas elas, mas sem pecado. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então nós vamos seguir lutando, ainda que Deus tenha um plano para as tentações, ainda que Deus tenha um plano para uma porção de coisas que nós lutamos, nós vamos lutar porque o poder da tentação permanece. E se sucumbirmos, nos leva à destruição. Em segundo lugar, nós vamos seguir lutando porque a ameaça da perda é real e permanece. O pecado é mortal. Nossa esperança ela é segura em Cristo. João capítulo 10, versículo 28 diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Nada nos separa do amor de Cristo. Ainda assim, o pecado é mortal. Você já imaginou o que você faria diante de uma situação de perigo real? Às vezes sonhamos acordados diante de tantas situações. O que eu faria diante de uma situação de perigo real? O pecado remanescente impõe para nós uma ameaça real todos os dias. O que você faria diante de uma ameaça real que lhe persegue, que lhe é constante todos os dias? Porque o pecado ameaça coisas reais e terrenas. O fracasso em lutar contra o pecado pode resultar em problemas, na melhor das hipóteses, problemas, e na pior das hipóteses, desastres. Por exemplo, casamentos ameaçados, famílias na beira de ruptura, saúde deteriorada, desgastes ministeriais. A perda ela é real. A ameaça da perda permanece. Lute contra o pecado. Se não bastasse, também permanece a oposição à glória de Deus. A razão mais importante por que nós lutamos e vamos lutar contra o pecado é a glória do nosso Deus gracioso. Enquanto andarmos na terra, nosso ataque aos pecados difíceis de matar, precisam remanescer unicamente focado em maximizar a glória de Deus. Então, 3 razões, 3 situações que permanecem, que nos motivam a lutar contra o pecado. Porque a tentação e o seu poder permanece, porque a ameaça da perda permanece, e porque a oposição à glória de Deus permanece. Mas não é apenas o pecado que permanece. Também permanece, e aqui um primeiro encorajamento, para que você nutra a esperança de lutar contra o pecado. A presença de Deus permanece. Para lutar contra o pecado, lembremos que Deus não nos deixou sozinhos. Êxodo capítulo 33, versículos 15 e 16 diz o seguinte: então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Moisés está na iminência de caminhar, mas ele não vai dar um passo se não for na certeza da presença do Senhor. Na luta contra o pecado, saiba disso, Deus é conosco. Deus permanece conosco. Deus é conosco, nós desfrutamos de sua presença com o povo de Deus, a igreja, Efésios 2, 19 a 22. Deus é conosco no cumprimento da sua missão, depois que ele nos deu a tarefa de fazer discípulos
Ele encerra em Mateus capítulo 28, versículo 20, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós vamos seguir lutando contra o pecado remanescente porque o Senhor é conosco. Porque se não fosse assim, não haveria esperança. Porque o Senhor é conosco, em segundo lugar, nossa dependência do Senhor permanece. O segundo encorajamento que eu quero deixar com você é isso. O Senhor permanece, então a nossa dependência dele permanece. Uma vez que ele está conosco, nossa dependência dele também é uma realidade. Deus usa o pecado dentro de nós e nosso mundo para manter nossos olhos nele continuamente. João capítulo 15, versículo 5 diz: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, a dependência do Senhor permanece e o Evangelho divino permanece. O Evangelho de Jesus Cristo é nossa arma central na luta contra os pecados difíceis de deixar. Infelizmente, tem muita confusão sobre o Evangelho. Não são poucas as pessoas que confundem o que é o verdadeiro Evangelho com uma lista de coisas para fazer, sendo que o Evangelho é o anúncio do que Jesus fez por nós. E para quem é? Não é apenas para o perdido que precisa encontrar seu caminho e salvação. O Evangelho é para pecadores. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O Evangelho divino permanece, então também permanece nossa vigilância. A presença de Deus é real e permanece. Nossa dependência dele é real e permanece. O Evangelho e sua esperança é real e permanece. Então segue nossa vigilância. A vida cristã, por vezes, é retratada pelo apóstolo Paulo como uma corrida. Às vezes é retratada como uma batalha. E ambos carecem de disciplina e foco. Lutar contra o pecado, deixar pecados difíceis de matar, vai requerer de nós disciplina e foco, ambos capacitados pela graça e ambos responsabilidade nossa nessa luta. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 a 27 diz o seguinte: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Irmãos, meus amigos, Deus nos chama a estarmos alertas para a realidade do pecado, difícil de matar. A esperança é que a sua presença nos acompanha. Nossa dependência é real. O Evangelho é nossa viva esperança. Então nossa vigilância permanece. Jesus Cristo há de terminar aquilo que Ele começou em nós. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Reconheça, confesse, dependa do Senhor, desfrute de sua presença. Lembre-se do Evangelho mais uma vez e vigie sempre. Nós temos esperança na luta contra aquilo que permeia cada aspecto de nossa vida, que não tem nada a ver com Jesus e há de ser extirpado. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado a Deus, porque a Tua palavra nos dá esperança. Temos esperança na luta contra o pecado, porque Jesus Cristo há de cumprir aquilo que Ele começou em nós. Seja, ó Deus, a ansiedade difícil de abandonar, a ira difícil de deixar, seja a procrastinação, preguiça,
uma comunicação repleta de sarcasmo e não de amor. Seja qual for a situação, nós te louvamos, porque a tua palavra tem esperança. Eu peço a Deus de que não só o episódio de hoje, mas essa série seja usada por ti para provocar muitos à mudança, para levá-los mais uma vez à tua palavra, a reconhecer a necessidade de Cristo e assim caminhar, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe sua vida. Até amanhã, se Deus quiser, às 6h30. Seguimos com nossa série. Se você por alguma razão perdeu os outros episódios, eles estão disponíveis tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, Sacha Mendes, Spotify e Deezer. Deus abençoe seu dia. Até amanhã, se Deus quiser.